Olá, pessoal! Muito bom te ver por aqui. Muita coisa boa dentro de pouco tempo. Grande realização. Recebe aí meu ar de abraço, meu F de fortalecimento. Fico feliz com sua vinda. Se inscreva aí no canal. Muita coisa boa dentro de pouco tempo. Grande realização. Vamos aí, deixa os seus polegares aí, levanta da poltrona, folgado. Se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a escola. Vamos aí ao artigo 5º da nossa mamãe constitucional, inciso 51. São o quê? Inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Exatamente. Vamos agora traduzir em palavras as provas, embora permitida e admitida todos os meios de prova, mas são provas que não podem ser obtidas por meios ilícitos, para que possamos agora compreender e entender com clareza o que é uma prova ilícita ou uma prova obtida por meios ilícitos ou de ilicitude. Por que é tão importante para nós sabermos isso? As provas, por exemplo, que têm a natureza ilegal ou provas que, mesmo que não infringam a legislação, por si só, tenham sido obtidas sem que forem respeitados os procedimentos legais. É nesse sentido, por exemplo, uma arma de fogo, uma lupa, uma corda e uma faca, representando possíveis provas de um crime. Provas ilícitas. O que são as provas? Em um processo, as provas são os instrumentos que as partes envolvidas, como acusador e réu, usam para explicar os acontecimentos. Você deve se lembrar de pelo menos algumas dezenas de situações. Vamos agora esclarecer. Quando assistimos um filme, uma série, em que o acusador ou advogado de defesa apresenta as provas durante o julgamento, como a prova do crime ou prova da inocência, e resolve aí o caso todo, não é? Se resolve o caso, né? Digamos que as provas ilícitas não podem ser admitidas no processo. Ela tem que ser desentranhadas do processo. Entretanto, senhor, esta produção de provas tenha garantido os direitos do cidadão na própria Constituição. Reconhecemos que o Estado e seus agentes não podem violar a legislação. Essas informações e resoluções de conflito, ela evita que os cidadãos ou o próprio Estado recorram aos meios ilegais, violando direitos fundamentais do cidadão. Digamos, alguém plantou uma escuta sem dar ciência à outra parte. Plantou uma escuta ilegal. Existem outras, outras formas em que a pessoa pode agir e aquela prova ser considerada uma prova ilícita, mesmo com todas as provas. E não há justiça sem que todos cumpram as leis, principalmente aquelas que são responsáveis por realizar a justiça por meio da força estatal. Nesse sentido, senhor, e qual é a relação desse inciso com essas provas? É simplesmente desestimular a utilização de atos ou meios ilegais, que em geral inclui a violação de garantias fundamentais, como forma de obter provas. Por exemplo, as provas ilícitas não podem fazer parte do processo. O direito fundamental limitou a prever a não admissão de provas ilícitas em um processo, mas determinou explicitamente a proibição de prova dessas provas, porque garante que o objetivo desse é garantir que os casos de direito do cidadão sejam violados com o objetivo de produzir provas e influenciar o convencimento do juiz. Outros reflexos da legislação brasileira, podemos observar esses reflexos em lei, como a Lei 13.105 de 2015 no Código de Processo Civil, no artigo
podemos afirmar que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, aqueles que são moralmente legítimos, dentro aí do nosso processo penal também, que no artigo 157 são inadmissíveis, devendo ser desentranhados do processo as provas ilícitas. Existe prova que são lícitas, mas existem provas que são ilícitas. Como saber? Não tem como saber com uma bola de cristal, porque não sabemos a hora que o juiz vai fazer uma caca. Então, não tem como saber determinar isso com exatidão. Mas a defesa, o doutor advogado, vai fazer com que essas provas sejam validadas e seja aí apreciado pelo meritíssimo caso for em favor do réu. Se for para prejudicar o réu, essa prova será uma prova ilícita. Agora, se for para beneficiar o réu, ela vai entrar no processo para dar respaldo legal à sentença aí do juiz. Entretanto, a ilegalidade, por exemplo, da busca e apreensão domiciliar, por si só prejudica irreparavelmente a ação penal. O Estado não se pode permitir a violação da lei, o pretexto de colheitas de provas e assim por diante. Existem inúmeras situações, e no caso, por exemplo, da prisão em flagrante, da prisão quando a pessoa está em casa, existe até mesmo o horário para que essa prisão seja realizada. Até mesmo com ordem judicial, não poderá a autoridade adentrar a sua casa aí no período da noite. Entretanto, existem inúmeras outras situações, mas aqui apenas estamos dando uma dica, uma mini dica do seu direito. Um A de abraço, um F de fortalecimento, bem-vindo à escola!